Pai, obrigado por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Ó Deus, porque Tu és fiel, ó Senhor Jesus. Tu disseste que onde houvesse 2 ou 3 em Teu nome, Tu estaria no meio deles. Estamos aqui em Teu nome, ó Senhor. Por isso sabemos que Tu estás aqui. Pai, nós pedimos, libera a Tua palavra sobre nós. Tua graça como orvalho do céu traz refrigério aos corações hoje. Pai, que a Tua vida possa trazer força, vigor, ânimo novo, Pai. Haja revelação, entendimento, que os olhos se abram para entender a verdade do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém e amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É uma grande alegria estar aqui, grande privilégio. Eu amo profundamente Pastor Dênio. Pastor Dênio é alguém que me conquistou há muitos anos. Pela sua simplicidade, sua intensidade. A intensidade do Pastor Dênio me confronta profundamente. Eu não sou intenso como ele. E todas as vezes que eu convido para orar, eu me preparo. Até na hora do almoço. Me preparo, eu falo, ó Senhor, segura o óleo, porque o homem quando começa a orar, vem mesmo. O Senhor me deu a graça de comprar uma gráfica, né? Foi um grande privilégio no ano passado. Eu levei lá os supervisores para orar. E eu pedi quem para orar? Pastor Dênio. Quase que eu falei, eu vou vender esse negócio. Porque realmente meu chamado é esse. Porque veio uma unção, uma coisa impressionante, quando o pastor Dênio orava por nós ali, uma unção genuína. E eu sei que tenho desfrutado bênção de Deus por causa da sua honra, do amor que o irmão tem colocado sobre a vida. Não mereço, realmente não mereço. Esse é um irmão que me honra onde eu vou. Eu não mereço tanta honra assim, e eu me sinto privilegiado, muito honrado de estar aqui à frente dos irmãos hoje. Amém? Antes de você sentar, dá um abraço a quem está perto de você. Fala, que bom que estamos aqui. Que a graça do Senhor enche o seu coração hoje. Amém. Assim que você sentar, pega a sua Bíblia. Tem como projetar a Bíblia? Tem como projetar a Bíblia? Tem jeito? Tem, ótimo. Então, se puder projetar para mim, fique à vontade. Você está em sua casa. Você faz como achar melhor. Não me incomoda, nada disso me incomoda. Estou acostumado com todo tipo de púlpito, todo tipo de prédio. Graças a Deus, eu já sei, como diz Paulo, aprendi a viver bem em qualquer situação. Quando o som é de primeira, como esse aqui, é bom. Quando o som também não é bom, eu prego do mesmo jeito. Quando o prédio é de cadeira estofada, glória a Deus. Quando não é, nós vamos também do mesmo jeito. Tenho pregado para multidões, milhares de pessoas, mas se for também 20 pessoas, vai ser do mesmo jeito. Aprendi no Senhor a estar bem em qualquer situação. Então eu não ligo para nada disso. Amém? Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos hoje. E eu temo que talvez o tempo não vai ser suficiente. Então, talvez eu vou ter que correr um pouco enquanto eu falo. Mas se porventura eu passar 15 minutos, já quero pedir perdão antecipado. Eu não sei se isso é bíblico, né? Isso é pecado premeditado, né? Isso não é uma coisa muito certa. Mas eu estou sentindo que talvez não vou conseguir, mas eu vou me esforçar. Amém? Mas quanto me dão mais 15 minutinhos? Você é paulista está acostumado a ficar até tarde no trânsito, né? Isso é coisa à toa para você. Lá em Goiás é que não pode. Chegou às 10, tem que ir embora, né? Mas aqui é outra realidade. Eu queria compartilhar com você sobre algo que eu tenho falado em vários locais onde tenho estado. E hoje, como nós temos aqui, a maior parte são líderes, são discipuladores, líderes. Eu sei também que vieram os membros da igreja de Dínamos aqui de Alphaville ou Barueri, como se diz? Alphaville. E eu sei que tem muitos irmãos aqui também, membros da igreja, glória a Deus. Mas você é ministro, você é líder. E se não é, vai começar a liderar logo, logo. Senão você não estaria aqui. Se você está aqui é porque você sente um clamor no seu coração, uma fome pela palavra de Deus. Isso é um sinal espiritual na sua vida. Amém? E eu tenho compartilhado o quê? Muitas vezes, irmãos, nós presumimos mal a respeito dos irmãos. Os pastores chegam à frente para desafiar, exortar os irmãos. Precisamos de irmãos para liderar uma célula. Precisamos de irmãos para liderar um trabalho, para ajudar no encontro, precisamos de anfitriões. E nem sempre a resposta é o que nós esperamos, queremos. Muitos irmãos poderiam se dispor, não se dispõem. E aí então, o que nós líderes, infelizmente algumas vezes concluímos? É porque eles não têm compromisso. É por isso que a obra não avança.
porque os irmãos não querem se dispor a liderar, não têm o compromisso com o reino de Deus. Então nós descemos o porrete nas costas dele na próxima reunião. E nós pregamos com um prego mesmo, não é? E descemos o porrete porque dizemos, não tem compromisso, tem que mudar de vida. Ou presumimos, esses irmãos são mundanos, o coração deles está no mundo. Ou presumimos, eles não amam a obra, não amam a Deus. Você percebe que sempre estamos presumindo o mal, presumindo o pior dos irmãos. E o Espírito Santo falou comigo, pastor Ronaldo, no começo do ano. Fiz um desafio aos irmãos, você até ouviu a pregação, você estava me exortando também, né? E não tive a resposta que eu esperava. E eu fui para casa, fui orar, falei, Senhor, onde é que está o erro? Porque preciso de corrigir. Mas na minha cabeça eu já sabia onde estava o erro. Eu já imaginava que sabia. E o Espírito falou comigo, por que você presume mal a respeito do meu povo? Por que você presume mal a respeito das ovelhas? Porque você sempre está pensando que elas não têm compromisso, que elas não querem, sempre está pensando que elas são mundanas, que elas não amam a obra, não amam a Deus. Eu falei para o Senhor, eu penso isso, Senhor, porque elas não querem fazer. E o Senhor me disse, elas querem fazer. Mas, infelizmente, têm sido enredadas. Seus pés às vezes têm estado presos por enganos do maligno. Seu trabalho é desfazer esses enganos. Desfaz, quebra, destrói esses enganos, essas mentiras do diabo, que elas vão ser liberadas para servir. Então o Senhor falou comigo uma palavra que eu quero compartilhar com você aqui. 3 coisas que o diabo faz e que a maior parte das pessoas nem percebe que é o diabo que está fazendo. Alguns, inclusive, por incrível que pareça, atribuem ao Espírito Santo alguma dessas coisas. Por isso que eles nem resistem o diabo, porque imaginam que é o Espírito Santo que está falando com eles. Mas são enganos do diabo. Eu queria te falar 3 enganos do maligno. Quantos enganos, irmãos? 3. Você pode chamar de 3 enganos, 3 mentiras, 3 falácias, 3 setas, dê o nome que você quiser, mas são 3. E eu quero te mostrar como essas coisas aqui, na verdade, impedem o avanço da obra de Deus. Impedem novos irmãos de assumirem liderança. Impedem que os irmãos fluam na liberdade. Que fazem com que irmãos se sintam, às vezes, tímidos, presos, manietados, sem liberdade para servir a Deus. Mas hoje, essa obra será desmascarada em nome de Jesus. Porque Deus tem algo grande para os irmãos. Deus tem algo grande para os irmãos. Quando eu conheci o pastor Dene, e eu achei ele essa pessoa muito bonita, muito bem arrumada, assim, tudo muito certinho, a roupa dele, assim, tudo muito bonito, né? Eu olhei e falei, que pastor bonito esse, né? Nunca esqueci da primeira vez que eu vi, lá no Conselho de Pastores. E sabe, depois disso nós temos convivido. E Deus tem feito uma obra na vida desse irmão, na vida da sua família. Deus tem feito uma obra. Mas eu quero dizer para você uma coisa. O que Deus tem para fazer só está começando no meio dos irmãos. Só está começando. Se os irmãos estão às vezes impressionados de ver o crescimento da obra, os irmãos ainda não viram o que está por acontecer. Coisas maiores vão acontecer. Novas gerações estão sendo levantadas aí. Entende o que eu estou dizendo? Porque muitos vão ser liberados para fazer essa obra. Quantos dizem amém? Mas quais são esses enganos? Primeiro engano do diabo. Pegue sua Bíblia, abre lá em Gênesis capítulo 3. Eu vou usar o texto de Gênesis 3 para te mostrar esses enganos malignos. Gênesis capítulo 3. Vamos ler do verso 6 em diante. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que aconteceu então? Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Quando nós lemos aqui, fica parecendo que abriram-se espontaneamente. Vamos ver daqui a pouco que não foi bem assim. Os olhos se abriram, mas tinha alguém lá para mostrar, para apontar o dedo. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram. Coser aqui é costurar,
não é cozinhar, viu? Outro dia um novo convertido achou que esse verbo aqui era cozinhar, não é. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Esconderam-se de Deus. A Bíblia fala que Deus vinha ter comunhão com Adão todos os dias na viração do dia. Mas agora Adão se escondeu. Lembra bem disso? Se escondeu. E chamou, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeiro engano, primeira obra do diabo, primeiro amarra maligna, eu vou chamar de culpa e vergonha. Por que os irmãos às vezes não respondem à liderança? Por que os irmãos não respondem ao desafio da liderança? Por que não temos mais pastores? Por que não temos mais líderes? Primeira causa é essa: culpa e vergonha. Primeira coisa que o diabo fez. A Bíblia fala então que o diabo tentou o homem e a mulher, eles então caíram. A Bíblia fala que quando eles caíram, eles perceberam que estavam nus. O que significa isso? Começaram a olhar para eles mesmos. Tomaram consciência do pecado. Quando Deus veio ter com Adão, qual é a pergunta que Deus faz? Isso é uma coisa interessante. No verso 9, ele diz: ouvi a tua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. No verso 11, Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Essa é a pergunta de Deus. É interessante que é uma pergunta que parece muito com a pergunta de uma mãe, não é verdade? O que as mães fazem? O menino chega em casa, menino pequeno, chega em casa e fala: mamãe, é verdade que eu sou burro? O que a mãe fala? Quem te disse isso? Porque você não ia tirar essa conclusão sozinho. Quem te falou que você é burro? Você quer saber quem falou? Porque está implícito a presença de outro. Quando Deus disse: quem te falou que você estava nu? Está implícito aqui um outro personagem. Tinha mais alguém no Éden. Nós sabemos que era a serpente. Então, quem foi que falou para o homem que ele estava nu? O diabo. O diabo é que falou. Quando o homem caiu no pecado, então, qual a primeira coisa que o diabo falou? Você está nu, desqualificado. Você está fora do padrão. Como é que você vai chegar diante de Deus agora? Olha aí a sua condição. Olha como você está agora. Presta atenção, foi isso que ele falou para Adão. Acredite em mim, é o mesmo que ele está falando até hoje. Quando o pastor faz o desafio, precisamos de líderes. Quais irmãos querem liderar? Qual que é a primeira coisa que vem à mente? Ele pensa que veio à mente, mas na verdade alguém está falando com ele. O que esse alguém está falando com ele? Olha para você. Você não tem condição de liderar. Você não tem condição de estar à frente. Quem é você para estar à frente? A pessoa fica totalmente consciente dela mesma. Mas é interessante que quando ela olha para ela mesma, ela sente o quê? Alegria e paz? Culpa e vergonha. Culpa e vergonha. Culpa e vergonha é o resultado da consciência constante de pecado. Consciência de si mesmo. Agora, tem gente que acha que ficar consciente de pecado é de Deus. Mas não é. Ficar o tempo inteiro consciente de si mesmo te impede de ter liberdade para servir a Deus. Mas é impressionante como a maioria das pessoas estão o tempo inteiro consciente de quão erradas elas são, de quão imperfeitas elas são, de quanto falta para elas crescerem ainda, mas elas não estão conscientes do amor de Deus sobre elas, não estão conscientes do que foi realizado na cruz, mas estão conscientes o tempo inteiro delas mesmas. Quem é que faz isso? O diabo. O inimigo quer o tempo inteiro mostrar você, se expor. E o que ele diz então? Não vai não, vão ver a sua nudez, vão ver quem você é, vão ver a sua realidade, vão ver que de fato você não tem condição. Você não pode liderar, porque se você liderar, Deus não vai honrar você, porque você está fora do padrão. Então há uma sensação constante de culpa e vergonha. Presta atenção, não é que ele não quer ter compromisso, não é que ele não quer se envolver, é porque ele está acreditando no engano do diabo. Ver a sua própria nudez é sentir-se exposto. Sabe por que muitos não querem liderar? Porque não querem se sentir exposto. Estando à frente, ele está se expondo. E quando ele se expõe, o que é que vão ver?
só as suas falhas, só os seus defeitos, só as suas imperfeições, não é? E se virem isso, como é que eu vou poder ser usado por Deus? Como é que Deus vai querer me usar nessas condições? Primeiro eu preciso de mudar, primeiro eu preciso de fazer alguma coisa. Só que se alguma coisa nunca acontece, essa mudança parece que nunca vem, e a sensação é de nudez o tempo inteiro. Então é como aquela pessoa que está o tempo inteiro percebendo o próprio corpo. Tem algo pior do que perceber que está vestido de roupa? Vamos ser francos. Nesse ponto, homem é muito diferente de mulher. Mulher parece que não se importa, não é? Às vezes a mulher está vestida com alguma roupa que parece que está incomodando ela. Às vezes uma roupa que às vezes a alça está caindo, e ela fica o tempo inteiro erguendo e fechando e puxando, e ela fica em paz. Se estando pregando aqui eu lembrar que eu tenho calça, a pregação acaba. Eu não posso lembrar que eu tenho nem roupa. Na verdade eu não posso nem lembrar de mim. Eu tenho que estar totalmente livre de mim mesmo. Essa é a liberdade. Caso contrário, não flui. O que o diabo faz? Faz você ficar consciente de si mesmo o tempo inteiro. O tempo inteiro consciente de si mesmo. Mas se você pensar, é uma coisa boa, não é. Isso só faz você ficar intimidado. Só faz você ficar bloqueado. E você não consegue fluir na presença de Deus. Primeiro engano do diabo: culpa e vergonha. Culpa e vergonha. Não vai não. Vão ver tudo. Vão perceber que você é uma farsa. Vão perceber que você não é isso que você está parecendo ser. Tudo isso é só aparência. Você tem muito medo de ser exposto, de ser visto, de ter a nudez. Mas eu quero dizer para você, Jesus, aliás, Deus Pai, já preparou uma roupa especial para você. A Bíblia fala que o homem tentou fazer para si roupas com folhas de figueira. Obviamente não funcionou, porque o sol vem e o sol expõe a obra humana. Folhas de figueira é a tentativa do homem de se apresentar diante de Deus sem precisar do sangue do Calvário. Mas a Bíblia fala que Deus então matou um animal. Lá em Gênesis não diz que animal era, mas lá em Hebreus diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando é que o cordeiro foi morto? Quando Deus resolveu fazer uma roupa para o homem e para a mulher. Que animal que ele foi matar? Obviamente foi um cordeiro. O cordeiro que Hebreus menciona. Deus então matou o cordeiro, pegou a sua pele e fez uma roupa para o homem e para a sua mulher. Agora quando Deus os olhava, Deus não via Adão e Eva, mas Deus via o cordeiro neles. Quero contar algo para você. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê você, Ele vê Cristo em você. Nós estamos vestidos de Cristo. Isso é pela fé. Você mesmo não vê. O diabo vai continuar apontando o dedo, dizendo: você está nu, você está nu. Olha a sua exposição, olha a sua condição. Mas você vai ter que, pela fé, dizer: eu estou vestido dele. E porque eu estou vestido nele, eu posso me aproximar e entrar com ousadia. Eu posso ter comunhão com ele novamente. Quantos dizem amém? Mas não quero me deter muito nesse tópico. Quero me deter mais nesses dois últimos. Se o primeiro engano do diabo foi vergonha e culpa, qual foi o segundo? Volta lá para Gênesis. Gênesis 3, verso 9, olha o que diz. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o quê? Medo. Sabe qual é o segundo engano do diabo? Medo. Medo de quê? Você sabe, nós dizemos que temos medo de muitas coisas, mas o medo, em última análise, é o medo de Deus. Por quê? Porque todo medo, no final das contas, é medo da morte. Todo medo, você vai tirando a aparência das coisas, vai tirando, no final o que sobra é medo da morte. Por exemplo, pessoas dizem que têm medo de voar de avião, mas elas realmente têm medo de voar de avião? É disso que elas têm medo? Você pergunta: por que você tem medo de voar de avião? Você tem medo de repente lá no avião e tem um arrastão lá no avião? Ou então o piloto vai fazer um assédio sexual em você? Não, você tem medo do avião cair e você morrer. Agora, a morte significa o quê? Um encontro com Deus, tem que se deparar com Deus. A Bíblia fala então que Adão teve medo. Por que ele resolveu ter medo de Deus, irmãos? Veja, ele estava conversando com cobra e não tinha medo. Vou falar uma coisa: eu tenho medo de cobra de qualquer jeito. Verde, cinza, pequena, comprida, com veneno. Apareceu alguém lá esses dias, falou: pastor, está aqui uma cobra, ela não tem veneno, é inofensiva. Eu falei: não existe esse negócio. Isso no meu dicionário não existe. Cobra não combina com inofensivo. Se é cobra, vai me dar problema. Agora imagina se a cobra falasse comigo: Aloísio.
Eu ia ficar tão traumatizado que não ia dormir por muitas semanas. Presta atenção, ele estava conversando com cobra e não teve medo. Mas agora está com medo de Deus. Por quê? Ora, porque Deus tinha dito. O que Deus falou para ele? Você pode comer de toda árvore livremente. Não foi isso que foi dito? Mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal você não come. Porque no dia que você comer, você morre. Mas ele comeu e ele morreu. Veja, até podemos dizer que ele morreu espiritualmente, mas fisicamente ele morreu? Ele caiu envenenado? Oh, não, nada, não aconteceu nada. Deus disse, se comer, morre. Ele acabou de comer, ele e a sua esposa acabaram de comer, não morreram. Qual a conclusão que ele tirou? É muito simples. Eu não morri, então quando ele me encontrar, ele vai me matar. Então essa vai ser a punição. Quando ele me encontrar, ele vai me matar. Então não era que a árvore era venenosa, é que Deus agora vai me castigar com a morte. E eu passei agora a ter medo de Deus. Que coisa impressionante. Sabe de quê que nós temos medo no final das contas? Ah, pastor, o que é isso? Eu tenho medo de liderar. Você chega, faz o desafio, irmão, precisamos de líderes. E o irmão, na mesma hora, ele sente o quê? Vamos ser franco. Medo. Ele tem medo de quê? Por que ele tem medo de liderar? Ele vai dizer, não, eu tenho medo de falar em público. Não, eu tenho medo do fracasso. Mas vamos ser francos, sabe do que ele tem medo? Ele tem medo de Deus não honrá-lo. É isso que é o medo. O medo é, eu vou, mas Deus vai comigo? E se Deus não for comigo? Tá bom, eu vou liderar, mas depois que eu estiver lá, e aí? Deus não vai fazer. Aí você fala, mas por que ele não faria? Aí você tem que analisar o que está na sua mente. Porque o diabo te convenceu que Deus só abençoa os bonzinhos. Deus só abençoa quem comporta perfeitamente. Deus só vai honrar o trabalho daquele que não tem erro. Não tem pecado. E aí você olha no espelho e fala, eu tenho pecado. Eu tenho erro. E se eu não tenho hoje, eu sei que uma hora eu vou errar. E aí, Deus não vai me honrar. Então, na sua cabeça você começa, por quê? Porque a sua mentalidade ainda é do Velho Testamento, é da lei. Deus só abençoa se eu cumprir a lei. Como eu não cumpro a lei, aí eu fico com medo. Eu tenho medo de ficar na mão de Deus. Nos assustamos com a possibilidade de depender exclusivamente de Deus. Por isso as pessoas têm medo. Mas elas não têm medo só de liderar. Elas têm medo de depender de Deus. Elas têm medo de viver pela fé. Elas têm medo do amanhã. Elas têm medo dos desafios. Elas têm medo do que pode vir a acontecer. Elas têm medo o tempo inteiro de Deus não cuidar delas. Porque na cabeça delas, Deus só cuida daquele que é bonzinho. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso produz, tudo isso é medo. Essa é a maneira como o diabo faz. Esse medo não procede de Deus. Não é o Senhor dizendo, olha, pensa bem antes de você aceitar. Não, esse medo é porque você se sente desqualificado agora. Vendo que eu estou nu, vendo Adão que estava nu, sentiu medo. Vendo a minha condição, eu tenho medo. Deixa-me dizer algo para você. Tem muito mais pessoas com chamado para ser pastor na vida da igreja. Por que eles não respondem? Porque tem medo. Porque tem medo. Obviamente, eu não vou condená-los por isso. Todos nós estamos sujeitos aos ataques do diabo. Mas é preciso ensinar e alimentar para remover esse medo espiritual. Qual medo? O medo de viver pela fé. Aliás, viver pela fé é um negócio que assusta a nossa cabeça. Vamos ser francos. Não assusta? Você encontra um missionário. O missionário vem testemunhar aqui. Ele está lá no interior da África. Ele chega aqui e diz, irmãos, aqui eu estou lá na África e não tenho sustento de ninguém. O que você pensa no seu banco? Aleluia, glória a Deus. Não, você fala, mas que fria que esse cara foi entrar, meu Deus do céu. Como é que mandaram ele para a África sem sustento? Aí se ele pedir uma oferta, todo mundo enfia a mão no bolso. Vamos ajudar esse cidadão, vamos ajudá-lo. Olha que fria que ele caiu, ele depende só de Deus. Na sua cabeça significa o quê? Está passando fome. Está sofrendo. É verdade ou não é, irmãos? Por que você pensa isso? Não é que você crê que Deus faz, mas você acha que Deus só faz se cumprir as condições. Como você acha que não cumpre as condições, você fala, se eu viver pela fé, vou viver na pindaíba. Vou viver na dificuldade. É verdade ou não é, irmãos?
rapaz quer casar com a sua filha, vem pedi-la em casamento para você. E você pergunta, muito bem, filho, o que você faz? Ele fala, vivo pela fé. Vai casar? Casa não. Com a minha filha não, rapaz. Eu não estou dizendo que ninguém tem que viver sem trabalhar, não é isso. Estou te dando um exemplo de como a expressão viver pela fé soa mal no nosso ouvido. Por que soa mal? Porque nós temos medo de ficar nas mãos de Deus. Se Deus é a última opção, então para nós é o fim. Chega no médico, o médico fala para você, agora só Deus, o que você faz? Vou comprar um caixão, estou morto. Porque quando você ouve a expressão agora só Deus, estou morto, acabou. Por quê? Não é que Deus não faz, a questão é Deus não faz para gente como você. Deus até faz, mas para gente boa, gente como você não. Gente que tem errado no seu casamento, tem errado com filhos, tem errado no trabalho, e você está cheio de coisas na sua cabeça apontando seus defeitos todos, você fala, como que Deus vai ajudar alguém como eu? Gente como eu não vai ter milagre, não vai ter comida caindo do céu, não vai ter nada acontecendo. E aí vem o medo, o medo de Deus não honrar. É verdade ou não é, irmãos? Estou exagerando? Vamos supor que manifestou um endemoniado aqui. Endemoniado, em situações normais, pelo menos lá em Goiânia, a gente pediria para os servos tirar a pessoa, levar para uma sala e expulsar o demônio lá. Mas hoje eu falo, vamos fazer diferente. Eu vou escolher alguém aqui para vir aqui expulsar o demônio para nós. Aí eu começo, quem vai ser? Quem vai ser? Qual é a oração nessa hora? Cega ele, Jesus. Cega. Você entra em pânico. Aí eu falo, você. Aí o irmão fala o quê? Pastor, não, antes dele falar qualquer coisa, vem o que na mente dele? Ele não orou hoje, não orou ontem, na semana passada, não leu a Bíblia, não veio no culto, não foi no encontro. Ele não é um bom marido, ele olhou no site, não devia olhar, viu televisão que não devia ver, falou que não devia falar, e vim pra cá no trânsito, mostrou o dedo para alguém, e ele fala, não posso, pastor. Você entende como é que o diabo faz? Depois dele ver todos os erros dele, ou seja, ver a nudez dele, qual a conclusão que ele tem? Eu estou fora do padrão. E aí, se eu estou fora do padrão, Deus não vai me honrar. Se Deus não vai me honrar, então eu estou frito, vai ser eu sozinho com o demônio. Deus vai dizer, não vou não, olha o tanto que você peca, você erra demais. Mas é esse o conceito que muitos têm. É verdade ou não é, irmãos? Você chega no seu trabalho, né? Sexta-feira de manhã, seu chefe falou, fulano, você é crente, né? Aí você fala, sou. Pois é, rapaz, tem um cidadão aqui que está com a urucubaca aqui, um encosto aqui. Vem cá ver se você resolve aqui, ora por ele. O que você faz nessa hora? Eu sei o que você faz, você fala, espera só um minutinho que eu vou ali dentro orar. Não, você não fala isso, você fala, espera um minutinho que eu vou ali no banheiro, agora mesmo eu volto. Aí você vai no banheiro, como é que é a sua oração no banheiro? Deus, me honra só hoje, eu prometo, eu vou ser um crente bom a partir de hoje. Me honra só hoje, vou até liderar uma célula, prometo, vou dar o dízimo, vou fazer tudo. Por quê? Porque ele acredita que tudo depende da obra dele, e ele não tem essa obra. Tudo depende do mérito dele, ele não tem esse merecimento. Como é que ele vai encarar a situação? Como é que ele vai encarar o endemoniado? Então, não é porque os irmãos não têm compromisso quando eles não querem orar com o endemoniado. Não é que eles não têm compromisso quando eles não querem ir lá orar com o enfermo. É que eles não acreditam que Deus vai honrá-los. Então eles têm medo. Aí a vida é um eterno medo. Medo de tudo, não importa o que aconteça. A sensação é sempre de desqualificação. Estou fora do padrão. E agora pode vir um desafio. Deus que me livre, eu não posso entrar nisso. Pode parecer exagero, filho. Mas muitos de nós vivemos atormentados. Sabe por que às vezes a célula não cresce? Porque o líder é atormentado. Os irmãos são atormentados. Às vezes eu fico preocupado que muitas no nosso trabalho é só fruto de tormento, não fruto de paixão. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes os irmãos vêm para o culto e eles vêm para convencer Deus a vir. Ao invés de crer que Deus estava aqui esperando por eles, vem para convencer. Deus não está aqui, então eu preciso te convencer. Vem, Senhor, vem, eu prometo, eu vou ser legal, vou ser bom. Olha o tanto que eu sou intenso hoje, estou orando tanto. Olha essa música que linda para o Senhor. Ele está querendo convencer Deus a vir. E Deus dizendo, não sei, hoje eu não sei se eu vou, você não está legal, hoje você não foi bem. Essa semana você não comportou direito. Então fica um relacionamento totalmente dependente do seu merecimento. Se for para ser assim, você nunca vai se relacionar com Deus. Porque você nunca vai, na sua força própria,
atingir a perfeição que Deus exige. Mas Jesus atingiu por você. Por isso que você vem no nome dele. Por isso que ele te colocou em Cristo. Entende o que eu estou dizendo? Infelizmente, muitos vivem atormentados. E as pessoas do mundo percebem o tormento. Percebem que não há aquela paz alegre, aquela satisfação, aquele prazer simples de servir ao Senhor. Mas existe um tormento envolvido, uma angústia envolvida. Sabe o que é pior? Tem gente que acha que é assim que se serve a Deus. É assim que precisa ser. O Espírito Santo que permitiu isso para eu poder me tornar assim. A Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se ao ouvir essa pregação você não sente justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ela não é do Senhor. Está me ouvindo? Se na sua vida cristã você não sente justiça, paz e alegria ao se relacionar com Deus, então tem algo que está fora do eixo. É preciso alinhar em nome de Jesus. Porque o que o mundo não tem, é só nós podemos oferecer. Paz na presença de Deus. Justiça e paz. Mas o contrário de paz, ao contrário do que muitos imaginam, é guerra, como alguns pensam, não é? Não é. O contrário de paz é medo, tormento. Viver atormentado. Pastor, como é que eu posso me livrar desse medo? Você sabe o que é a causa do medo? É o pensamento de que não é amado. É o pensamento de que primeiro precisamos mudar para sermos melhores, para depois Deus nos aceitar. Esse é o pensamento do Velho Testamento. Esse é o pensamento religioso. É o pensamento das religiões. É o pensamento que não somos amados. Quanto mais você pensa que não é amado, mais medo tem. Quanto mais você sabe que é amado, menos o medo acontece. Quem sabe que é amado não tem medo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Criancinhas que sabem que são amadas, elas não têm medo. Elas não têm medo de o pai mandar elas embora. Elas não têm medo do pai não estar do lado delas. Elas têm uma confiança completa. Sabe por quê? Sabem que são amados. Sabe por que nós temos medo? Porque ainda não entendemos completamente o quanto nós somos amados. Mas quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus. Vamos ler isso na Bíblia? 1 João capítulo 4, verso 10. Pega aí a sua Bíblia. 1 João 4, verso 10. Olha o que diz. Nisto consiste o amor. Está projetando? Não. Ok. Nisto consiste o amor. Veja, João está fazendo uma definição. Está me ouvindo? Definição. Nisso consiste o amor. Então, se fosse um contrato aí comercial, o advogado iria escrever embaixo: doravante, nesse contrato, todas as vezes que eu falar a palavra amor, é isso que eu quero dizer. Ok? Então, nisso consiste o amor. O que é o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Muitos irmãos acham que 1 Coríntios 13 é a definição de amor. Não é. 1 Coríntios 13 é uma descrição do amor. Lá fala o que o amor é e não é. Não é, o amor é paciente, é benigno, o amor não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se ressente do mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Isso é descrição do amor. A definição está aqui. Nisso consiste o amor. O amor consiste em que Deus amou você, não que você o amou. Está me ouvindo? Então, quando João falar de amor agora, preste atenção, não é o seu amor, é o amor de Deus por você. Pastor, por que isso aqui é importante? Muito simples, porque nós sabemos que hoje nós vivemos a nova aliança. Na velha aliança, como é que funcionava? Na velha aliança obedece o mandamento que você vai ser abençoado. É assim na velha aliança. Como é que é na nova aliança, que é do lado de cá? Você foi abençoado. Como resultado disso, você obedece. É o inverso. Então presta atenção. Amar a Deus é Velho Testamento ou Novo Testamento? É lei ou graça? É lei. Não é o primeiro mandamento da lei, inclusive? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Não é? É o primeiro mandamento, amar a Deus. Então presta atenção. Se você vive em função do primeiro mandamento, que é amar a Deus,
Você está vivendo aonde? Na lei ou na graça? Na lei. Se você quer viver na graça, você tem que viver com base em quê? Em amar a Deus ou em ser amado por Deus? Então a graça é, Ele me amou. Quantos estão na graça aqui? Isso é fácil perceber quem ainda vive na lei e quem está na graça. Quem ainda vive na lei valoriza muito o amarás a Deus. Pastor, mas não tem que amar a Deus? Claro, você vai amar a Deus, mas não porque é mandamento. Está entendendo? Presta atenção. No Velho Testamento, o mandamento é: ama a Deus, amarás a Deus. Se você amar a Deus, vai ser abençoado. Eu pergunto a você: alguém algum dia conseguiu cumprir a lei? Vou te dar a cola, sempre te dou a cola. Nunca faço pegadinha com pergunta. Tem gente que tem medo de responder, com medo do pastor dizer: te peguei agora. Não, eu sempre dou a cola para você. Paulo diz: nenhum homem, ninguém jamais cumpriu a lei. Então ninguém cumpriu o primeiro mandamento. Nem Davi, que escreveu os Salmos, cumpriu o primeiro mandamento perfeitamente. Ninguém, só Jesus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então presta atenção. Na lei você tem que amar a Deus para ser abençoado. Na graça, como é que a coisa funciona? Nós fomos abençoados primeiro. Como é que você foi abençoado? Quando você ainda era inimigo de Deus, Deus enviou o próprio Filho para morrer por você. Você não estava pedindo, você não estava orando, não estava jejuando, você era inimigo de Deus. Você estava blasfemando. Você estava dizendo até que Deus não existia. Quando você era inimigo de Deus, Deus te amou tanto que deu o próprio Filho por você. Quando você entende isso, diz a Bíblia, a sua reação é responder com amor a Deus. Sabe por que você ama a Deus? Porque Ele amou você primeiro. Só por isso. Então não adianta eu mandar alguém amar a Deus. Por que não? Porque se for um mandamento, tem hora que você não consegue, filho. Ah não, eu amo a Deus sempre. Eu amo a Deus. Ama nada, ninguém ama a Deus sempre. Tem hora que você não ama. Ninguém ama 24 horas por dia, ninguém na verdade. Sei que sua mulher está do seu lado aí, e você acha que ama ela ininterruptamente. Não é, de vez em quando tem alguns ímpetos homicidas aí às vezes. Tem ou não tem? Ah, não vem jogar pedra em mim não. Se você nunca pensou em dar um tiro em alguém, presta atenção, não estou dizendo que você vai fazer isso. Mas tem hora que a sua mulher não é amável. E tem hora que você, marido, também não é, acredite em mim. E se ela pudesse, ela não pode, nem quer, ela te esganaria. Só algumas, nem todos pensaram isso jamais. Aí você fala: mas então você não ama? Ama, mas o nosso amor é imperfeito, ele oscila. Tem hora que se ama muito, tem hora que você não quer nem ver. Sai da minha frente agora, não quero nem te ver. Já ouviu essa frase alguma vez? Eu nunca, graças a Deus. Minha mulher é maravilhosa, me ama assim, constante. Olha para cá. Tem hora que você irrita tanto o outro que o outro não quer. Naquela hora não está legal. Veja, esse é o nosso amor, é sentimental, é inconstante. Aí você fala: mas foi com Deus? Não, com Deus também. Eu sei que você acha que ama a Deus também, o tempo inteiro não ama. Tem hora que você ama muito. Mas tem hora que você fala assim: eu não consigo entender. O que você quer dizer quando você diz não consigo entender? É que você é crente, você não fica falando tudo o que você sente. O que você está falando é o quê? Não concordo. Como é que ele fez isso? Não quero exagerar com você. Você ama a Deus até o dia que Ele leva o seu bebê. Ao dia que Ele leva o seu bebê, você fala: não consigo entender isso. Deus não faria isso. Foi outro que fez. Entendeu o que eu estou dizendo? Por quê? Porque se nós formos viver com base no mandamento, é por isso que vamos ter medo sempre. Porque no fundo nós sabemos, a gente não ama como deveria amar. Não ama como deveria amar. Mas isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento você não vive mais com base no mandamento de amar. Você vive agora com a resposta: eu medito no quanto eu sou amado. Eu não defino o amor de Deus pelas circunstâncias, eu defino o amor de Deus pelo Calvário. Ele enviou o seu Filho. Quanto mais eu entendo, mais eu sei que eu sou amado. Quanto mais eu entendo em revelação, mais eu respondo com amor. Está entendendo? Eu não confio no que eu sinto, eu confio no que Ele fez por mim. A Bíblia fala de um exemplo disso, né? Pedro e João. Pega aí sua Bíblia. Depois nós voltamos lá para 1 João. Mas lá no dia da última ceia, lá em João capítulo 13, aconteceram várias coisas. Jesus lavou os pés dos discípulos e tal. Jesus
os discursos mais longos, a oração mais longa dele, lá em João 17, aconteceu muita coisa. Mas na última ceia, tem duas situações aqui interessantes. Pedro e João representam para nós algo interessante aqui. Nesse contexto, Pedro representa a lei e João representa a graça. Como assim, pastor? Vamos ler. Primeiro vamos ler Pedro, João 13, verso 37. Olha o que diz. Replicou Pedro. João 13, 37. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? O que Pedro diz? Por ti darei a própria vida. Eu não sou como esses outros discípulos aqui, não. Eu sou assim, quando eu falo uma coisa está falado. Já ouviram crente assim? Quando eu ponho um negócio é assim, eu falei que eu amo a Deus, agora eu vou até o fim, por ele eu sou capaz de morrer. Se um irmão chega na frente e fala isso, a congregação cai no delírio. Aleluia, aleluia, aleluia. É verdade ou não é? Porque nós gostamos de gente assim, que confia mesmo no tanto que ele pode fazer, no tanto que ele é fiel. É interessante a resposta do Senhor. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em outras palavras, eu vim morrer por você, você vai dar a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Pedro representa aquele que confia no quanto ama a Deus. Confia no quanto ele é fiel a Deus. No quanto ele vai até o fim e pode morrer pelo Senhor. Esse é Pedro. No final negou 3 vezes. Mas e João? Olha o verso 23. João 13, 23. A Bíblia fala que Jesus tinha dito que um deles o trairia. Pedro, que estava mais distante, pergunta, faz um sinal para João. E fala para João, pergunta para ele quem é que vai traí-lo. Mas olha como o texto descreve. Ora, ali estava, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem és? Quem é? O Senhor respondeu para ele. O que eu quero frisar aqui é a maneira como João se referia a si mesmo, a ele próprio. João dizia que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Sabe, eu sempre li isso, né? Já sou crente há 40 anos, e eu li esse versículo e eu achava, sendo franco com você, eu achava que Jesus gostava de João mais do que dos outros. Eu achava que Jesus tinha um amor especial por João. Achava que ele era o mais amado. Mas o texto não diz isso. E é interessante que os outros evangelhos também não dizem isso. Sabe qual o único evangelho que diz isso? O de João. Por que será? Porque João não era mais amado do que os outros. Ele se percebia amado. Jesus ama a todos igualmente, mas João dizia, eu sou amado. Entendeu a diferença? Veja, você tem um que confia, por ti darei a própria vida, porque eu amo o Senhor, vou com o Senhor até o fim. Esse é Pedro. Do outro lado você tem João. Ele confia em quê? Eu sou amado. Ele me ama. Ele me escolheu. Ele sabe quem eu sou, sabe minhas deficiências, debilidades, e ele me ama. Me chama pelo nome. Eu posso reclinar minha cabeça no peito dele, porque ele me ama. Não é maravilhoso isso? João nunca diz que foi ele que escreveu o evangelho falando, eu, João, escrevi. Não, ele sempre fala, o discípulo a quem Jesus amava. É assim que ele se identifica. Agora, ninguém fala glória a Deus quando o irmão fala isso. Já observou isso? Se o irmãozinho chega aqui e fala, eu amo o Senhor, pelo Senhor eu dou a minha vida, os irmãos, aleluia. Mas se o outro chega e fala, irmãos, eu sou amado. Eu sou um filho predileto. Deus tem um carinho especial comigo. Eu sou abençoado. Eu sempre falo isso. Você quer andar comigo? Você quer ser abençoado? Ronaldo, anda comigo. Anda comigo que você vai ser abençoado. Ninguém fala aleluia. Sabe por que não fala? Você fica pensando assim, ele acha que ele é metido. Ele acha que Deus gosta mais dele. Por que ele acha que Deus gosta mais dele? Porque ele deve se achar melhor. Porque Deus gosta de quem é melhor. Não é isso que passa na cabeça? É mais ou menos quando o crente fala para o ímpio que ele é salvo. Já viu isso? Você fala para o ímpio, eu sou salvo. O que o ímpio fala? Por isso que eu não gosto de crente. Não é assim que eles falam? Por isso que eu não gosto de crente. Vocês são tudo metidos, acham que Deus, só vocês são salvos. Você fala, não falei que sou só eu salvo. Falei que eu sou salvo. Aí falou de novo, metido, arrogante. É desse jeito. Por quê? Porque você posicionou com base no que ele fez.
Todas as vezes que você posiciona a sua fé com base no que ele fez, vai ter resistência perto de você. Mas se chegar para alguém e falar assim: eu não sei se eu sou salvo, eu estou me esforçando para ser salvo, estou fazendo o possível para ser salvo, o que você vai ouvir? Muito bem, isso é que é crente. Queria ser um crente assim. Fica tranquilo, você vai ser, tá bom? Entendeu o que eu estou dizendo? Todas as vezes que você posiciona em você mesmo, o diabo vai colocar uma plateia para aplaudir você. Mas quando você posiciona nele, sempre vão te olhar com resistência. Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, veja o final de Pedro e de João. No final, Pedro e João representam dois tipos de vida, dois tipos de ministério. Que tipo de vida? Pedro representa aquele que confia no quanto ele ama, no quanto ele é fiel, no quanto ele é discípulo, no quanto ele vai até o fim, porque eu sou assim mesmo. João não, João representa aquele que sabe que é amado, que confia no quanto é amado e que o Senhor o tem abençoado e vai abençoar mais. Qual dos dois você acha que vai mais longe? No final, Pedro tinha negado Jesus. Onde é que estava João? Ao pé da cruz. Quando o Senhor precisou de dar mais uma missão para alguém, para quem que ele deu a missão? Para João, cuidar da mãe. Lembra disso? Porque João estava lá. Você vai ficar no final, se você confiar no quanto você é amado. Está entendendo o que eu estou falando hoje, irmãos? Bom, vamos voltar lá para João? 1 João capítulo 4. Vamos ler o verso 17. Então, João falou para você o que é amor. Ok? Nisso consiste o amor. Então, o que é amor? Amor é você amar a Deus ou Deus amar você? Entendeu agora o que é amor? Amor não é você amar a Deus. Amor é você descobrir o quanto é amado. Isso é que é amor. Mas aí João continua: nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Alguém fala, mas se amor, presta atenção, João disse, nisso consiste o amor. Então amor aqui significa o quê? O amor de Deus por nós. Aí você fala, esse amor vai ser aperfeiçoado? Não, em nós ele é aperfeiçoado. Ele já é perfeito, mas em nós não é. Por que em nós não é? Porque nós vemos como um espelho embaçado ainda. É preciso ver com mais clareza. Quando você vir com mais clareza, então o amor em você vai ser aperfeiçoado, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Por que você vai manter confiança no dia do juízo? Porque você vai olhar para o juiz e vai dizer, não tem problema, é o meu pai. É o meu pai. Você não está com medo? Não estou, é meu pai. Entendeu o que eu estou dizendo? Ele me ama. Pois, segundo ele é, também nós somos neste... Por que segundo ele é, nós somos neste mundo? Aqui não está falando do nosso corpo, ok? Porque você não foi glorificado ainda, mas vai ser. Mas segundo ele é, você já é diante de Deus. Porque Deus te vê em Cristo. Se Cristo é amado, você é amado também. Se Cristo é aceito, você é aceito também. Se Cristo é santo, você é santo também. Se Cristo é justo, você é justo também. Porque segundo ele é, nós somos aonde? Na glória? Neste mundo. Quantos creem na verdade do Evangelho? É João que está dizendo. Vamos continuar. Verso 18. No amor não existe o que, meus irmãos? Qual que é o segundo engano do diabo? Mas aqui João está dizendo que a maneira de vencer o medo é como? Amando a Deus? Como? Descobrindo o quanto é amado. Aí João diz, quando você entende o amor, quando você entende que amor não é você amar a Deus, mas é você a ser amado por Ele, quanto mais você sabe que é amado, mais o medo desaparece, porque no amor não existe medo. Então, se você quer ter mais líderes na igreja, ensina para os irmãos o quanto eles são amados. Você quer ter mais irmãos ofertando na igreja, ensina para eles o quanto eles são amados. Você quer ter mais irmãos sendo anfitriões de célula? Ensina para eles o quanto eles são amados. Mas eles não vão entender isso rapidamente? Não, o amor vai ter que ser aperfeiçoado. Demora a entender. A lei é fácil de entender, a graça precisa de revelação. Lei qualquer ímpio entende. O que é lei? Comportou mal, chumbo na cabeça. Comportou bem, é abençoado. Ímpio não entende isso? Todo mundo entende, porque toda religião funciona assim. Toda religião, menos o cristianismo. Nós funcionamos por uma coisa totalmente louca. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não é verdade? Então veja bem, quanto mais você
medita nessa verdade do Evangelho, que é pela fé no que Ele fez, é pela obra dEle, mais você é liberto do medo, mais você se dispõe a servir a Deus, mais ousadia você tem, porque você sabe que é amado. Muitos acham que Deus o abandona durante a semana, ele tem que buscar Deus de novo domingo, porque Deus largou dele. Entende o que eu estou dizendo? Muitos se sentem sós, porque não se sentem amados. A Bíblia fala: de modo nenhum te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mas alguns acham que quando eles pecam, Deus vai embora, o Espírito vai embora, que Deus desiste deles. Entende? E aí vem o medo. Mas João diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o... Bom, eu pergunto a você: algum homem pode ter um perfeito amor? Não, porque não tem nada a ver com o seu amor, é o amor de Deus. O perfeito amor é o amor de Deus. Quando você entende o perfeito amor, que o nosso não é, como eu te mostrei aqui, aí você não tem medo, aí você tem ousadia para ir. Quantos pastores vêm atormentados com medo? A gente envia um pastor, sustenta ele por um ano e meio, quando acaba isso, antes de acabar ele está atormentado: o que vai ser de mim? O que vai acontecer quando cessar o sustento? Por quê? Porque não sabe o tanto que é amado. E eu digo para ele: filho, se você não descobriu o tanto que você é amado, você vai pregar qual evangelho? E aí você vai pregar, não vai ter resultado. Sabe por que não tem resultado? Que nem você provou. Mas quando você provar, vai vir gente de longe para te ouvir. Para te ouvir, porque você foi incendiado com este amor. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê, meus irmãos? Tormento. É a realidade de muitos, vivem atormentados, mesmo dentro da igreja, mesmo na vida da igreja, atormentado. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Verso 19 é um axioma espiritual. Por que nós amamos? Porque somos fiéis? Porque cumprimos o mandamento e a lei? Não, nós amamos somente se entendermos o quanto somos amados. Porque o nosso amor é só uma resposta ao amor dele por nós. Entende? Quando entendemos o quanto somos amados, respondemos amando. Respondemos com compromisso. Filho, quando você entendeu o quanto você é amado, o que você vai negar para Deus? O que você vai negar para o Senhor? O que você vai dizer? Não, não vou fazer, eu não vou responder. Não haverá restrição em você nenhuma para Ele. No ano passado nós fomos a Israel. Eu sempre vou a Israel. Quero convidar os irmãos para irem comigo no ano que vem. Devia ter trazido o meu folder. Ah, que raiva. Esqueci. Mas fica o convite assim mesmo. Ano que vem, esse ano 2018, nós vamos 2017, perdão, nós vamos fazer Israel com ilhas gregas. Ok. Mas ilhas gregas não é para fazer um cruzeiro simplesmente não, porque são lugares bíblicos. Então nós vamos a Éfeso, Pátimos, vamos a Creta, vamos a Atenas, ok? Então todos vai ter ministração lá, apesar que a gente vai de navio. Mas nesse ano, quando nós viajamos, nós fomos para Roma. E lá em Roma, nós fomos ver as catacumbas. Você sabe, as catacumbas eram o lugar onde os cristãos se escondiam, se reuniam, quando eram perseguidos durante o Império Romano. E estando lá, eu compartilhei com os irmãos só essa pergunta. Eu falei para eles: o que aqueles irmãos viram que nós precisamos de ver hoje? Que os levou a lutar com feras, não tinham medo de ser cerrado ao meio, não tinham medo de morrer no Coliseu, que estavam prontos a enfrentar qualquer coisa. Diz a história que congregações inteiras, congregações como essa aqui, entravam juntas, de mãos dadas, e eram devorados por leões. Às vezes os irmãos entravam cantando, os leões ficavam com medo e fugiam. Eles tinham que ir lá atiçar os leões. O que levava essas pessoas a fazerem isso? A cantar enquanto morriam. Porque elas viram algo. Viram algo que hoje está embaçado para nós. Nós até sabemos, teoricamente, ele morreu por nós, mas nós não vimos isso na nossa experiência. Não vimos o quanto nós somos amados. Quando você vê o tanto que você é amado, filho, liderar a célula, uma célula, vai ser a coisa mais simples que existe. Então nós não precisamos de chegar o chicote nas costas dos irmãos.
Não precisamos ficar presumindo mal a respeito deles. Não querem liderar porque não tem compromisso. Estou contando para você, eles têm medo, estão atormentados. Quando você fala de liderar, é o mesmo que mandar expulsar o demônio aqui na frente. Eles sabem que vão ficar assustados. Aliás, uma irmã, aconteceu isso comigo. Como diz Paulo, digo a verdade, não minto. Uma irmã me procurou, era líder de célula. Ela falou, pastor, ora por mim porque eu tenho medo de demônio. Eu falei, mas medo de demônio? De que você tem medo realmente? Você tem medo o quê? Dele agredir você? Não, os irmãos podem segurar. De que você tem medo? Que ele fala vai te matar? Porque os demônios falam, né? Vou te matar, aquela coisa, aquela voz, né? O que você tem medo? A cara feia? O que é? Ela falou, pastor, não sei, eu só sei que eu tenho medo. Eu falei para ela, eu sei de que você tem medo. Ela parou, me olhou. Eu falei, você tem medo dele apontar o dedo para você? Contar todos os seus pecados e dizer, não vou sair. Quem é você para me expulsar? Então, no final das contas, você não tem medo, não é do diabo. Você tem medo de Deus, que vai dizer, não vou te honrar agora, olha o diabo falando aí. O diabo falou que não vai sair, agora azar é seu. Você tem medo é de Deus não te honrar. O problema seu é com Deus, não é com o diabo. Só que você não tem problema com Deus. É mentira do diabo falando com você essas coisas. Porque o sangue já lavou você completamente. Não há dívida sua diante de Deus. Eu falei isso para ela, no final eu disse, olha, essa semana você vai ter um encontro com o diabo. Ela não deu crédito. Eu não sou um profeta que profetiza falando em línguas, por isso que não dão muito crédito às vezes. Mas na quarta-feira ela chegou na célula, quando começou o louvor, isso ela me contando. Um visitante começou a rodopiar na célula. E ela falou, miserável, jogou praga em mim. E ela foi, não tinha alternativa, era a líder da célula, né? Os irmãos ficaram olhando para ela. E ela então foi lá expulsar o demônio. E ela falou, pastor, eu cheguei, mandei sair, silêncio, não falou nada. Saiu e foi embora. Eu falei, sabe por que ele não falou nada? Porque ele já estava falando antes. Quando você veio aqui falar comigo, já era ele falando com você. Mas quando você creu que já foi justificada, ele não tem mais nada para dizer para você. Mais nada. Então você não tem que ter medo. Mas muitos de nós temos o medo. Mas o medo, lembra, é de Deus. Adão não estava com medo de Satanás. Não estava com medo da serpente. Ele estava com medo de Deus. Mas todo medo vai cessar em nome do Senhor Jesus. O medo é porque ainda vivemos com base no mérito. O medo é porque ainda vivemos na lei. Entende? Porque a lei produz medo mesmo. Lá em Hebreus diz que quando no Monte Sinai a cena era aterradora, assustadora. Porque a lei condena até o melhor dos homens, mas a graça perdoa o pior deles. Essa é a grande diferença. Quando Moisés chegou diante de Deus, lá no Monte Sinai, na sarça ardente, o que Deus disse a Moisés? Sabe quem era Moisés? A Bíblia fala que era o homem mais manso que havia na terra. O melhor homem que tinha na terra. Quando ele chegou diante de Deus, o Senhor falou o que para ele? Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Você não é. Então tira a sandália. Porque a sandália, Efésios diz, simboliza a nossa salvação. É o Evangelho. Mas sabe o que é interessante? No Novo Testamento, Jesus, quando vem contar a parábola do filho pródigo, lembra do filho pródigo? Aquele menino safado? Pediu a herança com o pai ainda vivo, pegou o dinheiro, gastou na orgia com prostituta, ficou na miséria, e um dia ele falou, eu estou aqui passando fome, vou ser empregado do meu pai. A Bíblia nem fala que ele arrependeu do que tinha feito. Ele só tirou uma conclusão lógica. Para que ficar passando fome se eu posso ser empregado? A Bíblia fala que ele vinha de longe, planejando como é que ele ia conversar com o pai. Na hora que ele chegou, ele começou a falar, pai, não sou digno de chamar teu filho. O pai não quis ouvir o resto, falou o quê? Traz agora, traz a roupa nova para ele, traz um anel no dedo dele, e o que mais? Traz a sandália e coloca no pé. Lá no Monte Sinai, tira a sandália, Moisés. Você não é santo o suficiente. Mas aquele menino que não valia nada, o pai falou, traz a sandália e coloca no pé dele. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver mais com você nem comigo. Tem a ver com a obra que Cristo já realizou na cruz. O sapato é de Cristo, coloca no filho. Aquele filho tinha que ser morto. Sabia que ele tinha que ser morto? Esse tempo atrás eu estava meditando na palavra de Deus. O Senhor falou comigo, pela lei, o menino tinha que ser morto. A Bíblia fala que o pai saiu correndo. Já leu isso na Bíblia? Precisa ler com os irmãos? Não.
Na parábola diz que quando o pai viu o menino de longe, saiu correndo. Por que o pai saiu? Eu já preguei sobre isso, mostrando outros aspectos. O pai saiu correndo, abandonou sua glória. Porque naquela época, as pessoas usavam aqueles vestidões compridos, já viram aquilo? É verdade, daquele jeito. Para um homem sair correndo, as mulheres que usam vestido sabem disso. Um vestido que vai até lá no tornozelo, não dá para correr, porque não dá para abrir o passo. Então, para ele correr, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que pegar o vestido e erguer e sair correndo. Mas ao fazer isso, iria aparecer tudo. Isso para um homem, um ancião, era vergonha completa. Ele abriu mão da sua glória por amor ao menino. Mas o mais importante, que eu creio, o texto não diz, é uma conclusão que eu tiro, é porque todos moravam juntos na aldeia. Não era como hoje, que ricos moram sozinhos no meio do nada. Naquela época, questão de segurança, tinha que morar junto. Então, os anciãos da vila sabiam muito bem o que o menino tinha feito. Se ele aparecesse, ele tinha que ser morto. O pai, sabendo disso, quando viu o menino, saiu correndo na frente. Vamos ler isso na palavra de Deus? Pegue sua Bíblia, por gentileza. Abre lá em Deuteronômio 21, verso 18. Deuteronômio 21, verso 18. Olha o que a lei dizia sobre essa situação. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, que é o caso desse menino, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. É a descrição dele. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Presta atenção, essa era a lei. Aquele menino tinha que ser morto segundo a lei. O pai não quis cumprir a lei, não em cima do filho. Ele correu antes para dizer: esse meu filho não é esse aqui não, ele é aceito. Olha a festa que eu estou fazendo para ele. Esse filho somos nós, irmão. Se você não entende o quanto você é amado, vai continuar assustado. Assustado, o tempo inteiro assustado. Como é que Jesus, da outra vez que eu estive aqui, eu preguei para os irmãos sobre isso, no ano passado. Como é que Jesus foi capaz de suportar a rejeição dos judeus, não é? A perseguição dos fariseus, a traição dos próprios discípulos? Como é que Jesus foi capaz de suportar tudo isso? Só por uma questão: porque ele sabia que era amado. Ele sabia que era amado. A Bíblia fala, no dia do batismo, o céu se abriu. O batismo foi no Rio Jordão. Você sabe, Senhor, hoje Deus falou comigo isso. Vou te contar algo que eu não compartilhei com ninguém, porque hoje eu estava no avião, Deus falou comigo isso no avião. O lugar do batismo de Jesus, se você nunca foi a Israel, vai o ano que vem comigo, é o lugar mais baixo da terra. Sabia disso? Fica perto do Mar Morto. É o lugar mais baixo, é 440 metros abaixo do nível do mar. Não tem nenhuma outra depressão como essa em nenhum lugar do planeta. Foi a primeira vez que o pai disse. Na hora que ele entrou na água, o céu se abriu e o pai falou: este é o meu filho amado. A segunda vez que o pai falou foi no Monte Hermon. A Bíblia não fala qual monte que é, mas foi um monte que Jesus subiu, um alto monte, para ser transfigurado. Lembra disso? Os mestres da palavra concordam que era o Monte Hermon, é o lugar mais alto de Israel. No lugar mais alto de Israel, a Bíblia fala que uma nuvem baixou sobre os discípulos e o pai falou o quê? Este é meu filho amado, a ele ouvi. Presta atenção. Sabe por que Deus falou primeiro no lugar mais baixo, depois no lugar mais alto? Porque não importa a sua condição. Se você estava no mais profundo buraco do pecado, você vai ouvir: você é meu filho amado. Mas se você estiver no lugar mais alto de glória, você vai ouvir ele dizendo: você é meu filho amado. Não importa a circunstância, você vai ouvir a mesma reafirmação: você é meu filho amado. E Jesus sempre se referiu a Deus como Pai. Sabia disso? Jesus veio para revelar o nome de Deus. Qual o nome que ele revelou? Pai. Não foi Jeová, não foi El Shaddai, foi Pai. E Jesus não se refere a Deus como Deus em hora nenhuma. Só tem um momento que ele chama o Pai de Deus. Lembra? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparas? É a única hora que Jesus chama Deus de Deus. Em todo o Evangelho ele chama Deus de Pai.
Por quê? Porque sente que é amado. Já viram crentes que se relacionam com Deus só como Deus? Raramente o chama de pai. Raramente. Sabe, crente que tem dificuldade de chamar Deus de pai. Tem dificuldade porque não sabe o quanto é amado. A Bíblia fala que Jesus, lá em Mateus capítulo 3, depois que ouviu, no dia do batismo, o pai dizer: você é meu filho amado. No capítulo 4, o Espírito Santo o leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo vem tentá-lo. Qual a primeira coisa que o diabo fala para ele? Você se lembra? Parece que eu ouvi lá no deserto da Judéia uma voz dizendo que você é filho. Se você é filho mesmo, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção. Nós interpretamos isso como: a palavra que sai da boca de Deus é toda a Bíblia. Não está errado, é verdade, é a Bíblia. Mas nesse contexto específico, nós temos que entender que Jesus estava se referindo a alguma palavra que saiu da boca de Deus. Qual é a palavra que tinha saído da boca de Deus algumas semanas antes? Você é meu filho amado. Sabe o que ele falou para o diabo? Em outras palavras: depois que você sabe o quanto você é amado, você nem precisa de comida. Eu não preciso transformar essa pedra em pão, eu já estou alimentado. Eu ouvi o meu pai dizendo o quanto eu sou amado. O que vai alimentar os irmãos é isso. O que vai levar os irmãos a crescer é isso, é entenderem o quanto são amados. Mas infelizmente nos nossos púlpitos, se você é líder, você tem que zelar por isso. Às vezes só tem condenação. É só lembrando ao irmão o motivo pelo qual ele não é amado, o motivo pelo qual Deus não vai usá-lo, o motivo pelo qual ele não pode ser honrado por Deus, o motivo pelo qual ele está fora do padrão, e ele vai para casa sempre com a sensação de que nunca está bom o suficiente, sempre está em débito. Mas ele deveria vir para cá para ouvir o quanto ele é amado, porque o diabo fala a semana inteira que ele não presta. Se o pastor fala que não presta também, para que está adiantando o nosso ministério? Temos que falar o que mais ninguém fala. Temos que falar algo que ele não vai ouvir em outro lugar, mas ele vai ouvir aqui. É a palavra do Evangelho. Você é filho e você é filho amado. Amado. Quando você entende isso, o medo se vai. O diabo não tem espaço mais para resistir você a ser usado por Deus. Quantos dizem amém? Por último, não vai dar para eu falar, meu tempo já acabou, mas vou mencionar pelo menos. O tempo passou rápido hoje, hein, irmãos? Acho que é porque eu estou feliz de estar aqui com vocês. Bom, não sei se passou rápido para você. Às vezes para você está aí no banco falando: ai meu Deus, que hora que acaba isso, né? Bom, mas pelo menos eu estou feliz. Olha para cá. O terceiro engano do diabo é a condenação. Sentimento de condenação. Se você fez errado, ele te condena porque você errou. Se você fez certo, não fez certo o suficiente. Essa é que é a verdade. Você sempre toma para si o peso sobre tudo. É triste isso, né? A Bíblia fala que Deus então, voltando lá para Gênesis, falou para Adão: quem te disse que você estava nu? Que é a resposta? Que, vamos ler lá na Bíblia. Gênesis, já está lá. Verso 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Verso 12, então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Vamos entender isso aqui. Sabe, algum tempo atrás, eu vi um pregador pregando, eu achei legal uma colocação que ele fez, apesar que eu discordo, mas eu achei interessante. Ele falou: olha, a mulher caiu porque foi enganada, mas o homem caiu porque era apaixonado pela mulher. Achei bonito isso. Falei, que legal. Se é verdade isso, e é possível que seja, a paixão durou pouco. Porque, raciocina comigo. Deus disse: se comer da árvore, morre. Ele não morreu. Ele concluiu o que então? Quando Deus me encontrar, ele vai me... E na hora que eu encontro Deus, eu falo o quê? Foi a mulher, foi ela. Se tiver que matar, mata ela. Foi ela que me deu e eu comi. Inclusive foi o Senhor que fez essa mulher. Eu estava muito bem sozinho aqui no jardim. O Senhor inventou de eu arrumar uma mulher. Olha aí o que aconteceu. Olha o estrago que ela fez. Não parece ser muito apaixonado um homem desse, não é? Colocou a mulher na salmoura rápido. Mas o que nos fala essa situação? É que quem está debaixo,
sentimento de condenação? O primeiro sinal é que está sempre perguntando quem é o culpado. E no final das contas, Adão está culpando quem? É mulher? É Deus, o Senhor que fez essa mulher. A mulher que tu me deste. Entende o que eu estou dizendo? Quem está debaixo de condenação está sempre procurando culpado. É condenador. O tempo inteiro está condenando. A Bíblia fala que Jesus estava andando lá em João capítulo 9. E na beira do caminho tinha um cego de nascença. Lembra? Cego de nascença. E os discípulos então, curiosos, perguntam para Jesus. Lembra a pergunta que eles fizeram? Quem se lembra? Qual que é a pergunta? Quem pecou? Quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Quem é o culpado dessa bagunça toda? Quem está debaixo de condenação está sempre querendo saber quem é o culpado das coisas. Entende? Agora, essa é a pergunta do Velho Testamento. A pergunta da lei é: quem pecou? A pergunta da graça é: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aleluia! Essa é a pergunta da graça. Quem intentará acusação? Mas a pergunta da lei é: quem pecou? Quem pecou? O diabo é chamado na Bíblia de acusador. Apocalipse capítulo 12 diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Projeta por favor Apocalipse 12, verso 9, eu acho. A Bíblia fala que Satanás é chamado de antiga serpente, que virou um grande dragão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Antiga porque é de Gênesis. Lá em Gênesis era uma serpente. Em Apocalipse virou um grande dragão, que se chama, o nome dele, Diabo e Satanás. Diabo está com letra minúscula, porque diabo é só um adjetivo. Ok? É só um descritivo. O diabo é adversário. Ok? Mas o nome dele está com letra maiúscula. É Satanás. Por que o nome dele é Satanás? Satanás vem do hebraico. Ok? Não é do grego, hebraico. Ra-Satã. Ra é o artigo, Satã é o nome. Ra-Satã. O que significa Ra-Satã? O acusador. Esse é o nome do diabo. O acusador, Satanás. Agora, ele mata, mas o nome dele não é assassino. Ele rouba, o nome dele não é ladrão. Ele destrói, o nome dele não é destruidor. O nome dele é Ra-Satã, acusador. Por quê? É o principal trabalho que ele faz. Acusa, acusa. O tempo inteiro está acusando. Uma sensação de estar em falta, de estar em débito, de não ter feito o suficiente, não orei suficiente, não sou bom o suficiente, não faço nada o suficiente. Sabe uma coisa que eu tenho percebido muito comum na vida das irmãs? É como as irmãs são atacadas pelo diabo e não percebem com condenação, acusação. Muitos até acham que isso é Deus. Quantas irmãs eu tenho aconselhado que acorda de manhã com angústia? Essa semana, estava com uma irmã, e ela dizendo que ela acorda de manhã, ela sente uma angústia. Eu falei, angústia é emoção. Emoção é sempre resultado de um pensamento. Procura lembrar o que você pensou antes de sentir angústia. Qual o pensamento que veio? E ela me disse, pastor, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu penso é que eu não tenho sido mãe boa o suficiente, uma esposa boa o suficiente. Tudo que acontece na minha casa, eu acho que o problema sou eu. Se meu filho está mal na escola, eu sou culpada. Meu marido está chateado, está indo mal no serviço, eu sou culpado. Se aqui em casa acontece um problema, eu sou culpado. Então eu já acordo angustiada. Essa é uma história de muitas mulheres. Tomam tudo para si, vão absorvendo. E o diabo vai oprimindo. Não era admirar que alguém assim não consiga nunca ter um bom humor. Está sempre irritada, nervosa. E ela às vezes nem sabe por quê. Vou te contar por quê. Ra-Satã está falando na sua mente. E você está achando que é de Deus, não é. É obra do diabo. Está acusando você, condenando você. Sensação de inadequação o tempo inteiro. Sempre procurando culpado. Quem pecou? E é interessante que muitos vivem assim. Há igrejas assim. Você sabe o pior, sabe o dia de maior condenação na nossa vida? Maior acusação? Não é o dia que nós pecamos. Você acha que às vezes o dia que você peca é um dia de acusação. O diabo nem tem que falar muito o dia que você peca, porque você mesmo já se condena por si só. Você sabe o pior dia? Sabe qual é de fato o dia que o diabo condena mais? É o dia que tem tribulação. O dia que vem tribulação. Vem um problema. Você está indo muito bem. Apareceu uma pereba cancerígena na sua perna. E você fala, o que foi que aconteceu, meu Deus? Aí você ora, onde é que está o erro?
E alguém fala para você, irmão, ora, isso é pecado, você tem que confessar, deve ter pecado na sua vida. E ele fala, que pecado, onde é que está esse pecado, que eu não acho esse pecado, ele vasculha e não acha. Um amigo nosso estava muito doente, cheguei na casa dele, ele estava na beira da morte mesmo. Ele me abraçou, chorando, e falou, pastor, eu já confessei até das formiguinhas que eu pisei sem querer. Confessei tudo que era possível confessar, tentando se livrar do pecado, porque estava debaixo de condenação. Debaixo de condenação. Aí, você não consegue achar o pecado, e a pereba continua. E aí, alguém vem e te fala, não, você não está lembrando, é porque a coisa está inconsciente, você tem que fazer uma regressão. Faz uma cura interior, você tem que voltar lá no ventre, porque teve rejeição. E aí você faz a regressão, faz tudo e a pereba continua lá. Aí você encontra um outro irmão mais profundo ainda, que fala, não foi você quem pecou. Quem pecou foi o seu avô. Aí você fala, miserável, ele apronta e a pereba cai em mim. Lindo isso. Como é que chama isso na Bíblia, meus irmãos? Maldição? Está na Bíblia isso? Tá. Mas está no Novo ou no Velho Testamento? No Velho. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Está na Bíblia. Aí você fala, então está certo, é Deus mesmo que está visitando. E a pessoa fala, Deus me revelou, seu avô era pai de santo, feiticeiro, fez muita feitiçaria. Você vai ter que confessar os pecados dele. Você confessa os pecados do velho e nada resolve. Só aumenta a condenação. É incrível como conseguem fazer doutrina para oprimir, em vez de fazer doutrina para trazer alívio. Entende o que eu estou dizendo? Tudo isso é condenação. Condenação. Quanto mais a pessoa fica condenada, mais doente ela se sente. Mais doente ela fica. Só vai ser curada o dia que ela souber que foi absolvida. Que seu pecado foi completamente perdoado. É a verdade do Evangelho. Amém, meus irmãos? Veja, tudo isso são coisas que as pessoas sofrem e que as impede de aceitar o desafio da obra de Deus. Agora, você tem noção do que aconteceria se todos os membros da igreja fossem liberados, sentissem livres para servir a Deus, não tivesse mais medo, não tivesse mais condenação sobre eles, e eles chegassem na alegria do Espírito? Meu irmão, uma explosão está nos esperando. Eu tenho orado nesses dias e vou dizer para você, o Espírito Santo tem me dito que Ele está nos preparando para uma colheita como nós não vimos ainda. Se você acha que até agora tem havido crescimento, você não sabe o que está por vir. Deus vai liberar a igreja, vai liberar você. Deus tem nos escolhido para esse tempo, mas essa mensagem tem que ser viva no nosso espírito. Essa mensagem tem que ser ruminada, tem que ser falada, tem que ser repetida. Você não pode ter aquela ideia do já sei, já ouvi, ele já falou isso, eu queria ouvir uma coisa nova. Não, temos que ouvir a verdade de sempre, a verdade do Evangelho, até que ela se torne tão clara, tão viva, tão poderosa em nós, que nos libere completamente em Deus, em ousadia e fé. Porque só pode ter fé quem sabe que é amado. Gálatas 5, verso 6, Paulo diz que a fé atua pelo amor, não é assim que diz a palavra de Deus? Gálatas 5, verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo... Mas não é o seu amor, nisso consiste o amor. O que é o amor? É você amar a Deus ou ser amado por Deus? Então a fé atua por onde? Qual amor? O amor dele por você. Quando você sabe que é amado, você tem fé para coisas grandes. Menino que é amado é pidão, é verdade ou não é, irmãos? É verdade ou não é? Eu tenho uma netinha, 3 anos de idade, uma menina maravilhosa, alegria da minha alma. Levei ela no shopping, ela saiu me arrastando, porque ela já viu uma loja de brinquedo. E eu queria, aparecer para ela, muito metido, falei, pode pedir qual brinquedo você quer. Eu pensei que ela escolheu uma Barbie, custa R$80. Pois ela viu um carrinho, é um carro que ele é movido a bateria, não sei se vocês já viram, um negócio que inventaram, que ele é como carro, a criança entra e dirige o carro. É um negócio elétrico. Quem já viu esse negócio? Eu não sei como, eu acho que é um negócio perigosíssimo aquilo, não sei. Ela escolheu o mais caro. Vai puxar a avó assim lá longe.
Meu Deus do céu. Escolheu o mais caro. Não, eu falei para ela: vovô não trouxe hoje dinheiro para comprar isso. Sabe o que ela respondeu com 3 anos de idade? Usa o cartão. Eu falei: a avó anda discipulando você. Presta atenção, ela não tem medo de pedir. Ela não tem vergonha de pedir. Ela não acha que o pedido dela é grande demais. Sabe por quê? Ela sabe que é amada. Mas muitos de nós achamos que tem coisa que é grande demais para nós. Não, o pastor Dênio pode pedir que ele é muito santo, mas eu vou me contentar em pedir só isso aqui. Quando você sabe que é amado, menino, sabe que pais que tem menino muito amado, ele não leva menino em qualquer lugar, não. É verdade ou não é, irmãos? Levar ao supermercado de jeito nenhum, porque o menino sai agarrando tudo. E você põe de volta, não é verdade? Porque o menino é amado. Quem é amado não tem constrangimento. Quem é amado sente em casa, não tem geladeira fechada, nem armário fechado. Ele sabe que tudo é para ele. Você é amado e você é filho. Mas diferentemente de mim, Deus não tem limite na conta. Está me ouvindo? Diferentemente de mim, Deus não tem problema. Ele pode realmente falar para você: pede o que você quer, meu filho. Pede. Mas a fé atua pelo... Sabe por que não tem mais fé? Porque conhece pouco. O que você não conhece ainda? O tanto que você é amado. Que o Senhor nesses dias abra os seus olhos, tire o véu do seu entendimento e libere o seu espírito, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé onde você está. Me perdoe pelos 15 minutos que eu tomei de você, mas o Senhor vai te dar muito mais. Se ao ouvir, presta atenção no que eu vou te dizer. Se depois de ouvir essa palavra você sente justiça, paz e alegria no espírito, esse é um testificar que essa palavra procede de Deus na sua vida, para você receber. Não é para você sair daqui pesado, nem angustiado, mas sair daqui liberado. Pastor, e os meus pecados foram cravados na cruz do Calvário. Entendeu? Não é por causa de você, é por causa dele. Porque assim como ele é, nós somos neste mundo. Você já é. Você é aceito. Quando você chega lá, é como se fosse Jesus chegando. Se Deus não rejeita Jesus, não pode rejeitar você também. Você é aceito no amado. Quantos dizem amém? Ergue as suas 2 mãos para o Pai nessa hora. Pai, eu oro agora em nome de Jesus. Toda amarra do diabo, de vergonha e culpa, de medo, de condenação, eu comando agora em nome de Jesus, seja desfeita e seja quebrada agora. Comando agora, cadeia maligna na mente, que tem prendido, trazendo timidez, constrangimento, bloqueando. Eu comando agora, seja quebrada, 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 desfeita, em nome de Jesus. Sentimento de vergonha, culpa, seja desfeito em nome de Jesus. Pai, que o teu Espírito mova agora, para que haja revelação do quanto são amados, do quanto o amor do Senhor está sobre eles. Pai Santo, abre o entendimento, em nome de Jesus. Espírito imundo de acusação, de condenação, o sangue do Senhor Jesus nos cobre nessa hora, e nós vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro, e vencemos pela palavra do testemunho que damos agora, que liberamos agora na presença do Senhor. Seja o nosso coração nessa noite, Pai, confirmado e incendiado por este amor que excede todo entendimento. Libera-nos, libera-nos tua palavra de vida, libera-nos teu fluir nessa hora, em nome de Jesus.